Tá aparecendo aí para vocês? Tá, só falta mesmo abrir a tela. Pois é, interessante que travou aqui para abrir a tela. Não sei o que foi que houve, sei que travou aqui. Estou tentando abrir, mas ele não está. Estou clicando aqui, mas ele não está me dando. Ele está passando aqui. Só olhar, ver se. Não sei porquê, mas ele não está querendo abrir a tela toda. Vamos começar assim mesmo, porque realmente eu estou clicando e ele não quer. Estranho, né? Estou clicando aqui, ele não está indo. Tem uma funçãozinha, não sei no teu computador, mas tem uma função para abrir. Exatamente, eu estou tentando. Oi, F8? Tenta aí. Ah, mas é para a tela do computador, né? Esse daqui é quando você faz aquelas apresentações do PowerPoint no projetado. Vamos adiante. Deixa como está. Tá, nós vamos dando prosseguimento. A Tati falou que F5. Tenta F5, Antônio. F5? Isso. Já fiz F5 também, não foi. Alt F5 ou só F5? Também não foi F5. Eu não sei, porque o meu geralmente eu uso o F8. Estamos, Vi. Estamos falando sobre. Estou achando estranho também, mas vamos lá. Não sei o que foi que houve. Agora. Agora foi. Eu usei aqui o... Tá, então a gente vai falar de desenho industrial, tá? Desenho industrial é complementar a questão da patente, é complementar a marca, tá? E é um dos elementos que dá um valor e uma atratividade ao produto, tá? Então, nós vamos aqui, ó, as habilidades, tá? Compreender no que consiste desenho industrial, os benefícios da proteção legal, entender a diferença entre registro de desenho industrial, modelo de utilidade de patente, descrever os requisitos e os procedimentos necessários para a proteção legal do desenho industrial no Brasil, avaliar a pertinência de proteger o desenho industrial e de elaborar um pedido de registro de desenho industrial, tá? Aí vem, olha, o conteúdo, tem essa série aqui, Conceitos e Aplicações da Propriedade Intelectual, que tem lá um artigo que, inclusive, vai ser objeto de uma atividade no final do tempo do trabalho, que é ler o artigo sobre por que o desenho industrial não protege o design. Aí vem conceito e definições de desenho industrial, diferença entre registro e modelo de utilidade, benefício da proteção e requisito de proteção. Aí vem aqui algumas referências, tá? Lei de Propriedade Industrial, Instrução Normativa 3 de 2013, que fala sobre os processos de constituição do documento e submissão. O de Bliase, né, sobre tendência de proteção de desenhos industriais e tudo mais. Isso o de Bliase é vinculado a um grande escritório de propriedade intelectual, tá? Aí vem primeiro essa pergunta: o que é desenho industrial, tá? Aí eu tenho essa criatura pirando aí para fazer o seu projeto. Aí o desenho industrial é uma criação intelectual relacionada à aparência do produto, arte e tecnologia. É isso que a UNP coloca. Aí você vê aqui vários produtos do Romero Brito, né, em que a aparência do produto é o fundamental, tá? O que é um desenho industrial na prática profissional? Aí ele vem com essa resposta. Refere-se à forma e à função de um produto. Na prática profissional, a criação de um produto geralmente inclui o desenvolvimento das características funcionais desse produto, tá?
E essas características funcionais, elas têm também um aspecto estético dos mesmos, tá? E aí ele fala, olha, levando em consideração questões como comercialização, custo de produção, facilidade de transporte, armazenamento, conceito, reciclagem. Então, hoje, a questão do design, da estrutura do design, ela é fundamental, por exemplo, dentro do que se chama ecologia industrial. Porque o design, como ele se refere à forma e à função do produto, ele pode influenciar muito no processo de produção e na destinação final desse produto. Então, ele pode estabelecer formas em que o produto ele seja muito mais fácil de reciclagem, entendeu? Porque na hora de separação, de destinação, ficaria muito mais fácil para as pessoas desmontarem e fazerem reutilização de determinada parte do produto. Então, o desenho industrial ele passa a ter essa função hoje bem estratégica para a questão do que se chama de economia circular, da reciclagem do determinado recurso. O conceito de desenho industrial ele está no artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial. Ele fala, olha, é a forma plástica, ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Esse aspecto aqui, e externa, que possa servir de tipo de fabricação industrial, é que se torna efetivamente fundamental a figura do desenho industrial. Aí ele fala, refere-se à natureza estética do produto acabado, independente dos aspectos técnicos ou funcionais. Aí vem aqui, o Brasil ele não é signatário, não é um país assinante do Acordo de Haia, né, que é um acordo de 1925, que aborda com 3 convenções autônomas, Londres 34, Haia 60 e a Conferência de Genebra de 1999. Você tem o Acordo de Locarno de 1978, que é no âmbito da Convenção Unionista de Paris, e modificado em 1979. Tem a Convenção de Berna de 1886, modificada em Estocolmo em 1967, e Paris em 71, e retificada em 1979. O desenho industrial no Brasil. Então, você vai verificar que tem aspecto ornamental estético, características tridimensionais, como formam superfície do objeto, ou características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Tá? Aí você tem aqui, olha, elementos de desenho industrial, tá? Aspecto, forma plástica, ornamental, tridimensional. Tá? É a apresentação do produto, a configuração das cores, disposição né, das partes, toda a apresentação do produto, plástico do produto, a distribuição. Aí vem aspecto de bidimensionais, são aspecto do conjunto ornamental de linhas e cores, ó. O prato com as bordas, tá? Forma externa do objeto, tá? Aí ele apresenta aqui. Deve estar desvinculado da função técnica. Não pode consistir em forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, porque se assim o for, seria modelo de utilidade. Então, por exemplo, esse detalhamento aqui da tesoura, ele não é essencial para a tesoura, mas é essencial no sentido da técnica da tesoura, mas para a apresentação e atratividade do produto, sim. A mesma coisa do relógio, por exemplo, ele não influi na máquina do relógio, mas ele transforma o produto de forma atrativa. Tá? Então, esse é um aspecto diferencial. Patente de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial. Tá? Aqui é função, tá? Que protege a função. Aqui o modelo de utilidade, melhoria funcional. E o desenho industrial é a forma. Então, isso daqui, se vocês gravarem, assim, terem uma pessoa, é a função. Isso daqui é a melhoria da função. Isso daqui é a forma, a apresentação do produto. Isso daqui provavelmente vai cair dentro de uma questão da AV2, tá? Então, por isso que está em vermelho, porque são elementos fundamentais para que você possa diferir a função de um e de outro, que é uma patente de invenção, que é um modelo de utilidade e um desenho industrial, tá? Porque isso, eles ressaltam aqui o escopo de proteção. Um protege a função, outro a melhoria funcional e o outro a forma.
E aí vem desenho industrial versus patente. Então, por exemplo, a sandália havaiana, ela pode gerar uma patente, mas tem seus questionamentos e tudo mais, mas pode ser uma patente, de repente, por causa do modelo e tudo mais. Modelo e aí essa estampa da havaiana já é design, ó. Aqui, por exemplo, o telefone. Olha o telefone aqui, que é uma patente. E olha o suporte de telefone do Plutozinho acoplado aqui, que é um desenho industrial. Aí vem aqui, olha, somente características ornamentais são consideradas. Aí fala, não protege o ajuste da posição da tela, ou seja, essa flexibilidade da tela de frente para trás. Isso não é desenho industrial. Isso é modelo de utilidade ou patente, dependendo do escopo, tá? Formas complementares de proteção ao desenho industrial. Aí ele se reporta a questão de direito do autor conexo ao desenho industrial. Então, fala, direito do autor, direito exclusivo em relação às obras literárias e artísticas. E aí fala, alguns desenhos são considerados obra de arte em vista da relevância estética. E aqui ele coloca o seguinte, olha, essas canecas cerâmicas aqui, essas cerâmicas feitas lá na Serra da Capivara, no Instituto do Homem, tá? E aí ele fala, olha, artesanato na União Europeia, aí é direito industrial, nos Estados Unidos, direito industrial, no Canadá é direito industrial e direito autoral, no Brasil é direito autoral, entendeu? Então, no Brasil, o desenho, o artesanato, ele é por direito autoral. Já na União Europeia, você verifica que também é DI, direito industrial. Aí tem aqui, formas complementares de proteção ao desenho industrial. Marca tridimensional. Ó, quando a forma, desenho ou embalagem de um produto pode ser considerado elemento distintivo de um produto. Então, ele tem a questão do desenho industrial na forma de marca tridimensional. São complementares. Tá? E aí ele dá o exemplo do Toblerone. Os benefícios ao titular da proteção. Primeiro, assegurar a retribuição sobre o investimento em criação de novo produto, permitir dirigir apelo visual ao segmento específico do mercado, levar ao aumento do valor comercial do produto, criar nicho de mercado para diferenciar seus produtos dos da concorrência, incentivar a criação de produto esteticamente mais atraente e diversificado, poder contribuir para a redução de custo de produção e logística e fortalecer a marca. Como assim poder contribuir com a redução de custo de produção e logística? Porque o desenho industrial, ele estuda qual é a melhor configuração técnica daquele produto, ou seja, a forma, qual a melhor forma do produto para transporte, para armazenamento, mesmo no processo de produção, tá? Eu estou olhando aqui que eu tenho um livro chamado do Bruno Munari, Das Coisas Nascem as Coisas, que ele discute essas questões de desenho industrial. Tá aqui. Bruno Munari, Das Coisas Nascem as Coisas. Aí ele discute todo esse aspecto do desenho industrial e das suas diferentes aplicações, tá? E aí vem a questão do fortalecimento da marca. Tem muita gente que discute que o desenho industrial, ele é complementar à marca, porque a marca ela traz um valor para o produto pela qualidade, mas é um desenho industrial que mantém essa qualidade estética do produto, a forma de apresentação, a disposição, tudo isso são estudos do desenho industrial, né? Então, você pode ter, por exemplo, imagine se a nossa geração, ele pegou minha geração específica, porque eu sou mais velho, provavelmente, de todos que estão aqui na nossa sala virtual. A primeira geração dos celulares, né, praticamente você não conseguia carregar no bolso, porque ele era um tijolão. Hoje em dia, você coloca isso no bolso, na ilharga, como diz o caboclo, onde você quiser, e tem muito mais funcionalidade do que aquele celular lá do passado. E a apresentação, a atratividade dele é muito melhor. E aí o meu, ele tem uma situação que cada vez que abre, ele tem uma apresentação diferente. Então, isso gera uma atratividade. Isso é
design, quer dizer, desenho industrial, tá? Eu vou tratar sempre de desenho industrial, porque tem uma atividade de leitura do texto que vai pedir para vocês discutirem por que, que o desenho industrial não protege o design, tá? Aí vem os benefícios do consumidor e os benefícios da economia. Primeiro, ele induz a concorrência desleal e as práticas comerciais honestas, tá? Quer dizer, ele induz a concorrência leal e as práticas comerciais honestas. Ele incentiva a criatividade e ele atua como determinante na escolha de um produto. Hoje, por exemplo, um dos elementos que está presente no desenho industrial, que é uma coisa que conceitualmente por exemplo, para as pessoas que são teóricos do desenho industrial, é a obsolescência programada. O que seria a obsolescência programada? É essa questão de, periodicamente, você ter que estar trocando determinado produto por uma nova geração. Então, eles falam que isso é uma obsolescência programada, que é uma linha de pensamento mercadológico que foi estabelecida nos Estados Unidos no pós-guerra, tá? E aí, o que acontece? Essa obsolescência programada, ela vem a partir do designer. Então, ela não seria especificamente um benefício para o consumidor, ela seria mais um benefício para a economia, na questão do design. Por quê? Porque do design do desenho industrial. Porque, por exemplo, a modificação básica na forma de apresentação do produto, ele gera um outro produto e bota em obsolescência o anterior. E isso provavelmente vai gerar resíduos, né? Que às vezes não tem uma cadeia de inserção desse produto, aí se transforma em lixo mesmo. E aí, mais isso agrega um benefício à economia. E aí vem, olha, agregar valor aos produtos, novos mercados, expansão das atividades comerciais, exportação de produto, atividade relativamente simples, de baixo custo, sendo acessível a pequenas empresas ou criadores individuais. E aí vem a aplicação, olha, os registros de desenho industrial, produtos industriais, relógios de pulso, joias, moda, implementação industriais e medicinais, objeto de uso doméstico, mobiliário e aparelho, elétrico, até veículos e estruturas arquitetônicas, artigos de vestuários e estamparias têxteis, artigos de lazer, como brinquedos. Aí vem aqui, olha, o prêmio FINEP, é um prêmio FINEP de design, uma cadeira fantástica. Esse prêmio é de 2013, tá? Todo ano tem esse prêmio FINEP. Aí veio a questão do desenho industrial, a proteção. A proteção está na Lei de Propriedade Industrial, ele é um registro de um único objeto, a validade somente dentro dos limites territoriais do país. O título de propriedade é temporário, concedido pelo Estado, e a vigência do registro é de 10 anos na data do depósito, e pode ser prorrogado por até 3 períodos de 5 anos, perfazendo 25 anos. Só que, conversando com algumas pessoas de design, eles falam o seguinte, que o interessante, quando você vai depositar um desenho industrial, é que você tenha, por exemplo, uma configuração estética muito precisa e conceitual, que, de repente, como é que eles falam? Crie uma identidade que as pessoas saibam que aquilo é significativo para aquela marca, para aquele grupo industrial, de tal forma que as pessoas podem até utilizar em outros produtos que não sejam, mas sempre vai lembrar o primeiro, o original. E isso, de uma certa forma, fideliza a empresa, né, vinculada à marca da empresa. Porque é um conceito. Basicamente, o desenho industrial, ele se torna muito mais valoroso quando ele estabelece um conceito estético, né, que aí ele agrega um valor diferenciado e tem um aspecto emocional muito particular para os produtos. Aí você vê aqui, ó, a questão já de uma concessão, tá? Título, configuração aplicada a ou em cadeira, data da concessão, 12 de junho de 2018, prazo de validade, 10 anos, contando a partir de 14 de 2 de 2007, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção. E aí vem a classificação internacional, o título, titulares, líder indústria e comércio de estofado limitada, os autores, e aí vem o procurador, que normalmente é um advogado, tá? Isso aqui é a concessão, tá? A publicação da concessão. Para se estabelecer a concessão, como ele bem diz aqui, tem que pagar o recolhimento da taxa quinquenal,
tá? Aí vem os requisitos para a proteção. Primeiro é a novidade. A novidade ela é fundamental, não está compreendido no estado da técnica. Aí vem o período de graça, 180 dias a partir da primeira divulgação feita pelo próprio autor, tá? E aí o que acontece? Só que essa atividade, período de graça, que são 6 meses, né, que você faz a apresentação pública e você tem a possibilidade de registrar. Isso permite você registro no Brasil, mas pode impedir a obtenção de um registro no exterior, tá? Por quê? Porque também o desenho industrial, assim como a patente, ele é territorial, ele só vale no país que você fizer os depósitos, tá? Originalidade, configuração de visual distinta em relação a outro objeto ou padrões conhecidos, tá? Produção e reprodução industrial, o objeto ele deve ser produzido em série, sem variação de forma, tá? Então, é necessário que ele entre numa escala industrial e não necessariamente ele perca a sua forma. Aí vem aqui um exemplo, olha. Vestbag. Privilegia o conforto, uma vez que ajusta anatomicamente, possui compartimento interno para computador, tablet, telefone celular, porta-caneta e cartucho. Fabricado em neoprene. Então, é como se fosse uma vestbag, porque aqui atrás, se você for verificar, ó, aqui atrás tem uma mochilazinha, né? Como se fosse uma... Aí tem proteção de parte do objeto. É registrado quando constitui uma modificação às qualidades estética ou artística de objetos ou seu caráter ornamental não funcional. Esse caráter ornamental não funcional também é parte fundamental do registro, de maneira a produzir uma nova forma quanto às características tridimensionais ou a combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais. Isso, aí, o que ele faz aqui? Ele mostra a estrutura das ranhuras dos pneus, tá? Essas ranhuras dos pneus, eles são normalmente, não é decorativo, não é meramente decorativo. Ela pode ser a partir da forma como você vai fazer essa ranhura, porque ela tem uma função de tração em relação ao tipo de solo. E estrutura do tempo, tanto que você tem pneu para chuva, para neve, né, para areia, para espaço onde tem muita areia. Então, e isso daqui também cria uma identidade em relação à questão da configuração dos pneus. Você for ver, tem catálogos, né, na área forense para a questão de descrição dessa estrutura dos pneus, essas ranhuras. Aí vem, olha, o registro é rejeitado se o desenho atentar for contrário à moral e aos bons costumes e que ofenda a honra ou a imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença ou culto religioso, ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. For a forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Ou seja, o caráter inventivo, estético, tem que estar presente, não pode ser vulgar, ou essencialmente técnico ou funcional, tá? Ou então, se tiver o caráter puramente artístico, ou seja, ele perde a dimensão objetiva, a dimensão de objeto e passa a ser simplesmente uma perspectiva figurativa. Ganha a dimensão pura e simples de arte, né? Que a arte ela é um bem em si mesma, ela não tem uma função objetiva a não ser a estética. Aí vem, olha, a questão óbvia, né? Uma forma vulgar. Não é prateleira para móveis, ela não se configura, de repente, num item registrável, porque não traz nada fora do que se espera de uma prateleira, né? Ela teria que ter alguma configuração estética aqui que fugisse a isso. Outra coisa que não é registrável aqui também, olha. Configuração aplicada em caixa de transmissão industrial de máquina agrícola e implemento agrícola. Não é registrável como desenho industrial, sua forma é essencialmente determinada por questões técnicas e funcionais. Ou seja, ela pode ser depositada como patente, modelo de utilidade, mas como desenho industrial, não. Porque é muito técnica. Então, questões técnicas e funcionais. As condições normativas, ela está presente na Lei de Propriedade Industrial, do artigo 94 a 121. Ela deve seguir os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa número 44, 45 de 2015 e 14 de 2013.
os documentos necessários, o formulário de depósitos e GRU, o relatório ele é opcional para completar as informações fornecidas pelas figuras representativas do desenho industrial requerido, né? Obrigatória, no caso que tenha variantes configurativas. As reivindicações também são opcional, e elas objetivam esclarecer que o escopo da proteção é definido pelas figuras. As figuras, elas são essenciais, né? Figura ou desenho fotografia que ilustra o objeto do pedido, se for o caso, suas variações. Aí vem, olha, até 20 variações, desde que tenha o mesmo objetivo e apresente as mesmas características preponderantes do desenho industrial. Solicitação do registro, aí vem relatório descritivo, deverá incluir declarações que esclarecem o escopo da proteção, ou seja, a dimensão da proteção a ser conferida ao desenho industrial requerido. Deverá apresentar a lista dos desenhos ou fotografia do pedido, relacionando corretamente a numeração das figuras e as vistas representadas. As vistas é a disposição, né? O ponto de vista que você faz, ou seja, um pouco inclinado à esquerda, à direita, que dá várias perspectivas de visões. Deverá conter somente texto, não incluindo elementos como molduras, linha delimitadora, marca, logotipo, timbre, marcas d'água, rúbricas, assinatura e outros de natureza afim. Aí tem aqui o modelo, manual de marca e NPI, para você, que aí tem todo o elemento descritivo, tá? As reivindicações, olha, reivindica-se o registro do desenho industriais, e suas variações, se houver, conforme representado no conjunto de figuras e apresentado no relatório descritivo, ambos e anexos. E aí vem, inserir a declaração de escopo, inserir a declaração de omissão de vista. E aqui, de novo, você pode baixar, tá com o link aqui, se você clicar, vai para a página. E aqui vem toda a estrutura para a solicitação de registro. Instrução normativa, anexo 1, 2, 3, 4, 5, dispõe sobre a alteração dos formulários para apresentação dos requerimentos na área de desenho industrial. O que aconteceu com as modificações que houveram em relação ao exercício das solicitações junto ao INPI? O desenho industrial também era uma das competências do agente de propriedade industrial. Com essas modificações, o próprio profissional de desenho industrial, ele pode submeter a sua solicitação, entendeu? Ou até terceiro, você pode criar a sua situação e se apresentar como o criador e vai pedir o registro, ou seja, você não precisa ter um intermediário. Então, por isso que é importante, por exemplo, nesse caso aqui, você ter toda essa questão das instruções normativas e resoluções que dizem respeito ao registro, que aí você vai ter que verificar uma por uma no que se aplica à sua situação. Então, tem a 232, que dispõe sobre a criação do Manual de Desenho Industrial, que dá os exemplos, né? A 167, ela disciplina temporariamente o processo célere para exame do pedido industrial para produtos esportivos, ou seja, é para um setor específico dentro desse sistema que está sendo feito hoje todo online. Também pode ser em papel, mas você tem um incentivo do INPI para fazer online. Aí, a resolução 159, ela disciplina a entrega do certificado eletrônico de registro de desenho industrial, enfim, todos os aspectos do modelo de peticionamento, depósito dos pedidos, adoção da classificação internacional de Locano para os desenhos industriais, e aí vai. E aqui tem vários modelos de apresentação, tá? Aqui você tem um padrão ornamental aplicado a ou em, tá? Aí você verifica, aí tem a revista de propriedade industrial de 1977 e 2008, tá? Aqui você tem uma cadeira, uma configuração aplicada em ou a cadeira ou similar, ou seja, aquela perspectiva de abrir, né, e não fechar. E aí vem, olha, as perspectivas que eu falo para vocês, os planos, né? Aí vem, ó, fotografia, vista em perspectiva, frontal, lateral, superior, vista inferior. Ou seja, você faz toda a configuração. Isso também pode ser feito na mão, tá? No desenho mesmo. Aí vem toda a questão do fluxo aqui, do procedimento. Estou me lembrando que a UFOPA está cheia de fluxo agora, tudo online.
E aqui tem a resolução 232 de 2019, que institui o Manual de Desenho Industrial e está sujeita às atualizações periódicas, promovida pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame. Que é aquela mesma situação que eu falei para vocês, que funciona muito como o direito tributário, né, que sempre está atualizando em relação aos procedimentos e às situações estabelecidas com a realidade fática concreta, ou seja, em alguns momentos eles facilitam, em outros momentos eles criam mais requisitos, tá? Tem aqui o exame de mérito. O artigo 111, ele fala: o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro a qualquer tempo da vigência quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito que se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos no artigo 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de um processo de nulidade do registro. Então, o desenho industrial, ele é fundamental para o produto, mas hoje, por exemplo, você tem que analisar, da mesma forma que você analisa a patente, você tem que analisar a questão do desenho industrial. Então, tem algumas formas que são estratégicas mesmo, porque, por exemplo, a questão da Apple com os produtos dela. Se você vê a maçãzinha da marca, né, que já atrai, e você vai olhar lá, e aí você já tem alguns elementos que eles estão presentes basicamente na família toda dos produtos da Apple. Então, você já sabe que não vai alterar tanto, porque isso eles estabeleceram lá atrás, logo no começo. Então, hoje, eles não têm mais necessidade de repente, estar depositando registro de desenho industrial para determinados produtos, porque já faz parte da família. Mas o que acontece? Acontece que hoje os produtos eles mudam tão rapidamente que, às vezes, não é importante você fazer o depósito do desenho, porque você estaria perdendo tempo para colocar o produto no mercado e achar que ninguém ia copiar, né? Porque a partir do momento que chega no mercado, vai ter alguém que vai fazer algum tipo de contrafação, não tem jeito. Nulidade do registro. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei. A nulidade do registro produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. Parágrafo 2º. No caso da inobservância do disposto no artigo 94, o autor poderá alternativamente reivindicar a adjudicação do registro, ou seja, se somar ao registro, né? Aí, o que acontece? Estava pensando o seguinte, que no caso das comunidades tradicionais, alguns elementos do desenho industrial ele é interessante. Por quê? Porque se você for ver, por exemplo, a questão do artesanato de Arapiuns, seria interessante fazer o registro do desenho industrial deles, por exemplo, das estampas. Porque o que acontece? Ou você protege por marca de indicação de procedência, né, pela origem, ou você vai fazer desenho industrial, porque tem um monte de gente usando estampa, né? Usando a técnica deles e ninguém está... você não tem como controlar. E, de repente, se fazer o registro de desenho industrial, de repente, seria interessante. Aí teria que contratar alguém para fazer todo o processo de submissão, a questão da característica técnica, aplicação, essas coisas tudo. Aí vem, o registro extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, ressalvados os direitos de terceiro, pela falta de pagamento de retribuição prevista no artigo 108 e 120, ou pela inobservância do disposto no artigo 217. Tá? Aí aqui, ó, vem as referências, o dedinho do Blasi, a lei, tá, que regula as obrigações de relação à propriedade industrial, o artigo Propriedade Industrial na Dinâmica da Inovação das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, a Diane Jugman, Inovações de Propriedade Intelectual, Guia para Docentes. Esse material é bem simples, é muito interessante para vocês baixarem esse material, Inovações de Propriedade Intelectual. Tem para docente, tem para pequena e microempresa, tem para
para o pessoal do judiciário, tem para todo mundo, eles fizeram completo. O mais recente, eu acho que é para o pessoal do judiciário, que é de 2017, tá? Aí tem vários elementos aqui, ó. E aí tem o curso geral da propriedade intelectual à distância, o módulo 6, desenho industrial, também você encontra na internet. E aqui tem mais ou menos, tem o nosso roteiro, né, das atividades que nós trabalhamos, tá? Aqui tem algumas atividades, tá? Para que vocês façam a discussão em equipe dos seguintes artigos: registro de desenho industrial, esse desconhecido, por que registro de desenho industrial não protege o design, do caderno de prospecção. Esse é um artigo bem curtinho, ele é 9 laudas. Se vocês lerem, ele é bem interessante, porque a gente fica falando muito de desenho industrial e design como se fosse a mesma coisa. E ele traz uma perspectiva de fazer uma diferenciação entre o desenho industrial e design, tá? E aí ele apresenta elementos em que ele diz que o escopo do desenho industrial é esse, e o escopo do design é esse. Então, são coisas diferentes. Então, por conta disso, este não dá para proteger este, tá? Não vou dizer o porquê, porque vocês vão ter que ler. Aí tem o Carvalho Sérgio Medeiros, propriedade de desenho industrial na dinâmica da inovação, situação atual. E a Silvia Fernandes, análise do requisito de novidade, de originalidade e patente. Olha, são 1, 2, 3, 4 artigos. Aí vocês distribuem pelo grupo. Isso é interessante vocês lerem esses artigos, porque, falando diretamente para vocês, isso é quando se coloca os artigos, a atividade em sala de aula, é para fixação desse conhecimento. E isso ajuda mais adiante a nós que vamos trabalhar. Eu falo nós porque quando você trabalha o plano da disciplina, vem uma parte lá que cada ponto focal tem que elaborar pelo menos 3 questões para fazer parte do pacote da avaliação AV2, tá? E normalmente a gente usa o material que está indicado para atividade na sala de aula, porque a gente sabe que o aluno leu, e aí na hora da seleção a gente já acha que esses artigos são interessantes. E aí você já vai exercitando para que quando chegue na véspera, que você já sabe que já tem as leituras encaminhadas. Aí tem mais algumas atividades aqui, registro de desenho industrial e CIDEP desconhecido. Aí vem, olha, qual a diferença entre design e DI? O que acontece? Isso são questões que você vai responder a partir da leitura dos artigos, tá? Por que o desenho industrial não protege o design? Aí vem, olha, o desenho industrial, do ponto de vista do desenvolvimento do produto, o direito à propriedade intelectual. O que é o desenho industrial, papapá. Por quê? Aí tá, entendeu? E são questões que vocês vão responder a partir da leitura. E é isso, gente. Conseguimos fechar exatamente ao meio-dia. Ariane, fique à vontade.